Olá, este é mais um canal Versátil. Hoje vamos falar de nossos lançamentos para setembro. Depois do grande sucesso de obras-primas do terror, a Versátil lança agora mais uma sensacional caixa antologia, Filme Noir, com 6 clássicos do gênero. É uma pequena amostra de cinema em sua casa, com um excelente custo-benefício. Afinal, são 6 clássicos, como nós falamos, em 3 DVDs. Como Obras-Primas do Terror, a edição limitada, a primeira tiragem de Filme Noir, virá com um kit de 6 mini pôsteres, que são esses daqui, que reproduzem os pôsteres originais dos 6 filmes da caixa. Desta vez os pôsteres são um pouco menores e eles vêm encartados dentro do digistack do Filme Noir. Vale muito a pena, são muito bonitos, escolhidos a dedo aqui pela equipe da Versátil. Essa coleção tem uma coisa muito interessante, eu sempre falo com os amigos, com os jornalistas, porque talvez seja a coleção da Versátil que tenha, 6 grandes diretores reunidos. Porque todas as outras coleções você tem vários grandes diretores, às vezes o filme é maior até que o diretor, mas nessa coleção os 6 diretores são super importantes. Eles mereciam, na verdade, uma coleção só para eles. Você tem o Robert Aldrich, o Jacques Tourneur, o Joseph Losey, o Samuel Fuller, o Otto Preminger e o Anthony Mann. Todos realmente que deixaram seu nome na história do cinema. A caixa ainda traz quase 1 hora de extras. E o que nós fizemos aqui, na caixa do Filme Noir e como outras caixas antologias da Versátil, a gente vai e escolhe aqueles filmes que realmente representam bem o estilo, e que foram importantes na evolução aí do Filme Noir. Então, na verdade, a gente escolheu, são 6 produções realizadas entre 1947 e 1955, uma era de ouro do Filme Noir. Dá para dividir, ao invés de a gente falar aqui dos filmes por disco, a gente pode falar, na verdade, pelo estilo, porque o Noir, muitos críticos vão discutir, pode ser um estilo, é um gênero, ele na verdade ele se mistura com muitos gêneros e há diversas maneiras de se trabalhar a temática do filme noir, do filme policial. Então, se pegar os filmes da caixa, 3 filmes, eles têm uma estética mais crua, mais violenta e uma montagem mais ousada. Esses são Entre Dois Fogos, que tem uma mistura aí de filme B e filme de gangster, tem toda aquela estética característica do filme de baixo orçamento e do filme de gangster também, e O Anjo do Mal e A Morte num Beijo, que tem toda uma questão com o filme de espionagem e o clima da Guerra Fria. Então esses filmes são muito próximos esteticamente. Tem 2 filmes que representam mais o que nós chamamos de noir social, que são aqueles noir que trazem uma história com um subtexto social, com uma crítica à sociedade da época bastante evidente, bastante marcado. É o Cúmplice das Sombras e o Passos na Noite. E tem um filme que talvez seja um dos noir mais emblemáticos. Nós lançamos O À Beira do Abismo, Pacto de Sangue, mas esse é realmente um dos 5 noirs que representam muito bem o gênero. Você tem o Detetive Particular, tem a narração em off, a trama intricada, a femme fatale, o Fuga do Passado. É um grande filme e que ele emblematiza bem o gênero. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada filme porque realmente eles merecem, são filmes muito especiais. O Fuga do Passado, ele realmente é a obra-prima do Jacques Tourneur. Eu acho que, assim, junto com O Noite do Demônio e O Sangue de Pantera, ele é um filme que o Robert Mitchum, ele personifica, aquele personagem clássico do noir. Qual que é o grande personagem do noir? O detetive particular. E você tem no filme a Jane Greer como a femme fatale. E toda uma questão, que é uma temática recorrente do filme noir, do passado que volta para assombrar o presente.
Você vê isso, por exemplo, em filmes como Noir Continua como Estilo, o Marcas da Violência do Cronenberg, traz muito bem isso, que é um passado obscuro de um personagem que tenta viver uma vida normal, mas tem um passado que se teima em voltar e atrapalhar essa vida do personagem. No caso aqui o Robert Mitchum, que é um ator icônico do gênero noir, do filme policial, e ele realmente, até um cliente nosso comentou no Facebook, ele vestia como ninguém aquele sobretudo, ele e o Bogart, né? São assim atores emblemáticos do filme noir e tá na caixa, na capa já é a foto desse filme. O Kirk Douglas trabalha como gangster, e eu destaco muito a fotografia do filme e a direção do Tourneau, que é de um refinamento estético, né, os planos, assim, realmente é um primor. Dá para ver esse filme sem nenhum diálogo, só pelo o prazer de ver as imagens, né, como ele trabalha a encenação, como ele trabalha a montagem, realmente é um grande filme, vale muito a pena. E os filmes que representam, como eu falei para vocês, essa vertente mais crua, mais violenta, que tem uma montagem, inclusive, mais ousada, mais suja, são justamente, eu vou falar agora de um deles, que é um filme emblemático também, A Morte num Beijo. Morte num Beijo já tinha sido lançado aqui no Brasil, uma cópia muito ruim, distorcida, não estava no widescreen anamórfico. Essa cópia que a gente está lançando é uma versão recentemente restaurada. O filme está maravilhoso, tá? Então é a oportunidade de se desfrutar dessa obra, que é, eu acho, o melhor filme do Robert Aldrich. Isso é dizer muito, porque ele tem Os 12 Condenados e ele fez também O Que Terá Acontecido a Baby Jane, né? E é um filme baseado num clássico da literatura hard-boiled, que é o policial americano, por exemplo, como nós lançamos A Beira do Abismo, desses grandes escritores, Raymond Chandler, o Dashiell Hammett. E esse é baseado num livro do Mickey Spillane, que é muito interessante, é um detetive, aquele famoso detetive durão, que ele vai investigar uma trama que é bastante complicada e que tem a ver com a Guerra Fria, né? Tem toda uma história que é muito bacana, a famosa história da Caixa. Preste atenção, o final do filme é muito famoso, e o que é legal do filme, você vê a montagem, os ângulos inusitados de câmera, como o filme tem um frescor, uma vitalidade, o filme não está nada datado, né? E daí dá para entender, quando você vê, por exemplo, A Morte num Beijo, porque ele influenciou tanto a Nouvelle Vague, e você vê O Acossado do Godard, como O Acossado do Godard tem muitas coisas desse filme. É interessante fazer esse exercício, ver os policiais da Nouvelle Vague e comparar com O Morte num Beijo, né? E esse filme do Aldrich é adorado na França com todas as razões, tá? Então vale muito a pena. Nos extras tem um final alternativo. É muito curto, mas é bem interessante perceber mão do produtor aí na história. E o outro filme, junto com o Aldrich, Samuel Fuller, que é um outro diretor que trabalha muito com essa questão da espontaneidade. Tem uma entrevista dele nos extras que é impagável, tem quase 20 minutos, em que ele fala, né, que ele dá para fazer tudo no cinema, que tem a espontaneidade, que ele ensaiava muito, mas fazia tudo num take. Ele gostava desse frescor, não de fazer vários takes, por exemplo, como o Kubrick fazia. Então o Fuller é meio antítese do Kubrick. E é um grande diretor. Esse filme ganhou, é um dos primeiros filmes dele, ele ganha o Leão de Bronze em Veneza, né, o terceiro prêmio no Festival de Veneza, e é um filme, na verdade, em que o Scorsese fala isso, outros diretores vão falar, que a violência do filme para a época, ela impressiona. É uma violência assim que explode na tela, né, e que tem uma coisa muito interessante de um filme que, ao mesmo tempo, pode ser visto como patriótico, que fala uma trama que envolve os comunistas, mas ele trabalha com a marginalia da sociedade, né? Então, assim, tem coisas assim muito ambíguas e estranhas no filme. A sequência inicial do metrô é um primor de direção. A morte de uma das personagens, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas preste atenção que ela é antológica no gênero. E essa alternância entre violência, né, sequências violentas de ação, com as sequências românticas, que são muito ternas, muito bem filmadas pelo Fuller. Realmente é um grande filme. A atuação do Richard Widmark, outro grande ator do noir, ele é o ator do Sombras do Mal, do Pânico nas Ruas e do Taverna do Caminho, três grandes clássicos noir. Então é um grande filme, primeira vez em DVD no Brasil. O outro filme nessa vertente também mais crua, que é um filme que também eu acho que tem muita influência, inclusive, nesses outros dois filmes da Caixa, que é o Entre Dois Fogos, do Anthony Mann. O Anthony Mann é aquele diretor incrível,
que a gente falou um pouco dele nos últimos canais versáteis, porque a gente lançou O Caminho do Diabo, que é um faroeste sensacional, e ele se especializou mais em faroeste e também nos épicos, mas ele fez uma série de filmes B de baixo orçamento, na década de 40, e esses filmes realmente são muito legais. É o primeiro que a gente está lançando, é esse. Ele tem um destaque desse Entre Dois Fogos, todo mundo vocês vão ler nas antologias, é a fotografia do John Walton, que era um diretor de fotografia húngaro, né, que vai ganhar o Oscar, inclusive, da categoria por Sinfonia de Paris. Ele trabalhou vários filmes com o Anthony Mann, né? O Anthony Mann tem um ciclo de filmes no ar, O Pecado Sem Mácula, Moeda Falsa, Desesperado e O Mercado Humano. E o Walton faz vários desses filmes, né? A fotografia do filme é impressionante. Tem uma coisa muito legal no filme, uma narrativa onírica, né, com a personagem que vai narrando, e tem um clima meio, lembra muito O Segredo da Porta Fechada, do Fritz Lang. E aqui tem uma coisa muito legal, que vai ter em outro filme da Caixa, que não é a Femme Fatale, você tem o Homem Fatale também, tem o Homem Fatal, não é só a Femme Fatale que existe no noir. Então é um Homem Fatale que é o bandido, né, que é disputado por duas mulheres, é um bandido mais íntegro, né, que vai enfrentar um vilão que gosta de jogar fogo nas coisas, um piromaníaco. É legal perceber a câmera colada no corpo dos atores, né, e várias sequências antológicas. Destaco, preste atenção, perto do final do filme, a sequência do relógio. É um primor de direção. O outro filme da Caixa, que eu acho muito bacana, é um dos meus favoritos, é o Cúmplice das Sombras. Ele, como eu disse para vocês, representa mais o noir social. Tá? Por que o noir social? São aqueles filmes, como os melodramas, por exemplo, do Douglas Sirk, do Max Ophuls, em que você está lá encodado, ou seja, dentro do gênero, das convenções do gênero, você tem todo um comentário social, uma observação, uma crítica ao American Way of Life, à América suburbana, né? E muito interessante, é um dos melhores trabalhos do Joseph Losey. Joseph Losey é um diretor americano, apesar que a gente pensa nele como europeu, como inglês. Por quê? Ele justamente vai sair dos Estados Unidos por ser perseguido, né, na época do macartismo, no início dos anos 50. Esse é um dos últimos filmes dele. O roteiro do filme é do Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, ele é muito importante, ele é o roteirista do Spartacus, ele é o roteirista e o diretor do Johnny Vai à Guerra, né, que foi um clássico também, um filme cult. E o Trumbo, qual que era a questão? Ele foi caçado, ele foi perseguido, ele entrou na lista negra do McCarthy durante o macartismo, por ser simpatizante das ideias socialistas, considerado de esquerda, e ele não podia assinar os roteiros. E o que acontece? Ele fazia os roteiros, que ele era um grande roteirista, e um outro amigo assumia. Essa história é um pouco mostrada no filme Testa de Ferro por Acaso, com Woody Allen. Tá? E esse filme tem o roteiro do Trumbo. E o Trumbo tem uma preocupação muito grande com a questão social. Então, o filme tem todo o comentário social muito marcado. Né? Você tem o quê? Um homem fatale, que é o Van Heflin, né? Que é um policial que vai seduzir uma dona de casa e vai convencê-la, né? No caso, atrair o marido, e ele vai fazer um modo de matar o marido para poder ficar com ela. Então, na verdade, ele é aquele que deseja um alpinista social, ele deseja tudo que ele não tem. É um frustrado, né? Ele pega bem essa questão e o filme é todo cheio de cenas emblemáticas. O final, presta atenção, que tem todo um sentido por trás daquilo. É uma versão, foi restaurada agora pela Universidade da Califórnia, tá? E tem um documentário muito bacana explicando todo esse contexto e a importância do Cúmplice das Sombras nos extras. Um documentário de quase meia hora. Vale muito a pena, foi uma grande descoberta para mim, como fã de noir, assistir esse filme, e eu fiquei impressionado, e eu acho realmente que é um dos grandes trabalhos do Losey e merece ser redescoberto aqui no Brasil. O outro filme também dessa vertente mais do social é o Passos da Noite. O Otto Preminger, grande diretor do Anatomia de um Crime, do Êxodos, e é o diretor do Laura, que é um outro filme noir emblemático. Tem um roteiro do famoso roteirista, o Ben Hecht, que ganhou 2 Oscars de roteiro. Ele trabalhou com Hitchcock, trabalhou com Howard Hawks e com vários grandes diretores. Tem uma atuação marcante do Dana Andrews, ele constrói um personagem bastante complexo, ambíguo, tem um realismo da direção muito bacana do Preminger, e a reviravolta no final
é muito interessante, todo o dilema moral do personagem. Então é um filme que fica com você depois de você assistir o filme por muito tempo. É um filme realmente que marca a gente, faz a gente pensar. E tem uma grande sequência de crédito inicial, muito criativa, que assim realmente também é um dos créditos iniciais mais antológicos do gênero noir. Então são 6 grandes filmes, aproveitem, assistam esses filmes e prestem atenção nas relações deles e com os outros filmes noir. A gente lançou muito filme noir na Versátil, então pesquise nosso catálogo, algumas coisas saíram de catálogo, mas vale muito a pena conhecer esse grande gênero, que realmente é uma fonte de influência para muita gente. E junto com o filme noir, no mesmo mês, a gente está lançando um Lance no Escuro, que é um neo-noir, que é a atualização do noir nos anos 70, tá? E nos anos 60, esse é um dos maiores policiais dos anos 70. É dirigido pelo Arthur Penn, do Bonnie e Clyde, né? Nem preciso falar mais nada. É um filme em que nada é tão simples como parece, é um filme cheio de situações que realmente surpreendem. Elas assim, você pensa que vai para um lado, vai para outro. Ele lembra desse ponto, ele já antecipa muito, por exemplo, o Zodíaco, que é um filme que pegou muita gente, deixou muita gente desconcertada. O Gene Hackman, umas grandes papéis da carreira dele, e é bacana também ver a Melanie Griffith e o James Woods no início de carreira. Os dois bem no início de carreira, com umas pontas no filme. Grande filme, final extraordinário também. É um prazer lançar, como a gente lançou Queima-Roupa, são filmes antológicos no gênero policial. E nós temos, nesse mês, um filme muito especial. Agora acho que fez um ano, mais ou menos, que a gente lançou Lobo Solitário. Então vamos lançar mais um filme japonês, baseado também num mangá, como Lobo Solitário, e do mesmo autor. É baseado no mangá Yuki, né, do Kazuo Koike, Vingança na Neve, saiu aqui pela Conrad. O filme é Lady Snowblood, que seria, né, Senhora Sangue de Neve. Então nós chamamos Lady Snowblood, Vingança na Neve, é um digistack com 2 DVDs, com o Lady Snowblood, o primeiro filme, e a continuação, que é Lady Snowblood, uma canção de amor e vingança. Esse filme, por que é importante? Ele é realmente um cult. É o filme que mais influenciou o Tarantino a fazer o Kill Bill. Tem outras influências, Noiva Estava de Preto, do Truffaut, que a gente lançou, próprio Lobo Solitário, e A Morte Não Manda Recado e outros faroestes e espaguete. Mas o Lady Snowblood é muito parecido com o Kill Bill. Vale a pena ver os 2 filmes e ver como a estrutura do Kill Bill é muito chupada, né, do filme Lady Snowblood. É o filme que tem a Meiko Kaji, que é uma atriz e cantora muito famosa da época, e ele representa, é muito bacana, porque ele já é uma transição, o cinema japonês estava em crise na época, nos anos 70, e o que vai fazer sucesso no cinema japonês nos anos 70 é o filme de exploitation, um filme de apelação, com bastante sexo e violência, e esse filme representa bem esse gênero, que é o Pinku Eiga, que são esses filmes pink, né? E é um filme muito interessante, tem a questão da violência. Esteticamente é um filme, o primeiro filme é um filme que provoca bastante, tem soluções visuais muito interessantes e realmente eu recomendo assisti-lo junto com Kill Bill e entender por que o Tarantino, durante as pausas da filmagem, ele deixava esse filme para o pessoal assistir, né, durante as pausas da filmagem do Kill Bill. Então vale muito a pena, é um culto do cinema japonês e pela primeira vez aqui no Brasil. Eu acho que nem foi lançado no cinema na época. Outro grande lançamento desse mês é uma história do comunismo, A Fé do Século XX. É uma série do canal francês Arte, dos mesmos produtores de Adeus Camaradas, aquele outro grande documentário que a gente lançou há pouco tempo. É um digistack com 2 DVDs, tá? É quase 4 horas. Ele mostra desde a Revolução Russa até a queda da União Soviética, a partir de cenas de arquivo, músicas, realmente um mosaico muito interessante. É dirigido por 2 jornalistas especializados em história e geopolítica, o Patrick Rothman e o Patrick Barbery, e traz depoimentos de especialistas no assunto. Vale muito a pena, é muito interessante, para quem gostou do Adeus Camaradas, comprar esse também. Outubro será outro mês sensacional aqui na Versátil. Teremos o lançamento de uma nova caixa antologia, desta vez marcando o centenário da Primeira Guerra. A caixa se chama A Primeira Guerra no Cinema e ela traz 6 clássicos produzidos entre 1925
e 1964, que oferecem uma perspectiva de diferentes países. Tem 2 filmes franceses, um filme inglês, 2 americanos e um alemão. E é muito bacana. Você tem a versão recentemente restaurada de A Grande Ilusão, acompanhada de vários extras, um grande filme do Jean Renoir, um dos maiores do cinema, O Grande Desfile de King Vidor, O Rei e o Cidadão de Joseph Losey, Adeus às Armas de Frank Borzage, com Gary Cooper, e os raros Cruzes de Madeira de Raymond Bernard e Guerra Flagelo de Deus de Pabest. E relançaremos neste mesmo mês, com preço promocional, a primeira caixa antologia da Versátil com filmes de guerra, Hollywood contra Hitler, com 6 clássicos antinazistas produzidos por Hollywood durante a Segunda Guerra. Ainda sobre a Primeira Guerra, lançaremos também nesse mês o cult movie Este Mundo é dos Loucos, uma comédia de Philippe de Broca com Alan Bates, que marcou, né, toda a geração do Paz e Amor no final dos anos 60. E teremos um grande lançamento. Esse realmente é muito grande para quem gosta de filme de samurai, de filme japonês. Harakiri vai ser em Blu-ray e um digistack com 2 DVDs. Tá? O que é bacana, vai trazer o clássico do Masaki Kobayashi, ganhou o prêmio especial do júri, em versão restaurada, o filme está magnífico, com quase 1 hora de extras. E você ainda ganha o remake recente, né, do cineasta cult japonês Takashi Miike, o Tarantino de lá, né, que dirigiu 13 Assassinos, Ishi e vários outros filmes. Então você tem os 2 filmes, mais extras, ou em Blu-ray, ou em um digistack com 2 DVDs. Realmente um grande lançamento. Então é isso por hoje. Eu agradeço, obrigado e até outubro.